Fala galerinha, professor Rigel falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2021, primeira aplicação. O quadro representa a relação entre o preço de um produto R e seu respectivo imposto devido I. Então tá aí uma tabelinha, né? Se o preço do produto R for um valor menor ou igual a 5.000, não tem imposto, ele é isento. Se for entre 5.000 e 10.000, incluindo 10.000, ele tem 10% do que passar de 5.000. Cuidado, não é 10% de todo o preço, é 10% do que passar de 5.000. E se o preço for entre 10.000 e 15.000, incluindo 15.000, ele vai ser 500 mais 30% do que passar de 10.000. Então, veja só, vamos primeiro entender a ideia, né? Essa primeira faixa aqui, para valores menores que 5.000, ele é isento, é bem fácil perceber que o gráfico vai ser, né, o gráfico do imposto em função do preço do produto R, ele vai ser um gráfico que vai ter que pegar esse pedaço aqui, né? Então, ó, vamos tentar construir aí esse gráfico, né? Mas, com certeza, de 0 até 5.000, o gráfico ele vai ser uma reta horizontal em cima do eixo X, né? Porque o imposto devido vai ser igual a zero. Aí, com isso, você já consegue eliminar a letra C e você já consegue eliminar também a letra E, porque a letra E, tudo bem, o imposto é zero, né? Então não teria sentido eu colocar aqui. Mas assim, ele precisaria colocar mostrando que o imposto é zero. Porque se ele não coloca aqui essa retinha, né, como ele colocou aqui, por exemplo, ó, como colocou aqui, ele dá a entender que o imposto fica em aberto. Né? E não é o caso, o imposto é zero, né? Ele é isento de imposto, então o imposto é zero. Então, eu descartaria também a letra E por esse simples motivo aí que de 0 a 5.000 não tem imposto. Beleza. De 5.000 até 10.000 é a segunda faixa. 5.000 até 10.000 é a segunda faixa. Então, ele vai cobrar 10%, só cuidado, é 10% só do que passar de 5.000. Porque uma pessoa que pense assim, de uma maneira mais rápida, ela pode pensar, então quer dizer que se o produto custa 10.000, ele vai pagar 10% de 10.000, e 10% de 10.000 seria 1.000, né? Ah, mas professor, mas não tem nenhum aqui ligando 10.000 a 1.000, ó. Você vê que liga 10.000 ao 500, 10.000 ao 500, 10.000 ao 500, 10.000 ao 500, né? Por quê? Porque a ideia não é que o que passar, se o produto custar 10.000, ele vai cobrar 10% do total. É só do que passar de 5.000. Então, por exemplo, se o preço for 6.000, ele não vai cobrar 10% de 6.000. Ele vai cobrar 10% do que passar de 5.000. Ou seja, quanto passou de 5.000 aqui? Passou 1.000. Então, ele vai cobrar 10% de 1.000, que daria R$100. Né? Então, se o produto custar 6.000, ele vai pagar somente R$100 de imposto. E aí, isso faz com que o gráfico ele tenha uma continuidade de onde ele estava aqui. Ele estava aqui no 5.000, era zero, né? E aí, quando ele chegar em 10.000, o gráfico vai ser o quê? O imposto devido vai ser de R$500. Professor, por que 500? Porque pense, ó, 10.000, né? 10.000. Passou quanto de 5.000? Passou 5.000 de 5.000, né? 10.000 passou 5.000 de 5.000. Então, vai ser 10% de 5.000 e 10% de 5.000 é 500. E isso aqui, ó, 10% de R menos 5.000 é uma função de primeiro grau, né? 10% é 0,1. Então, seria 0,1 vezes R menos 5.000, que vai dar o quê? 0,1R menos 5.000 vezes 0,1 dá 500. Então, é 0,1R menos 500. Então, é uma função de primeiro grau. Então, o gráfico aqui vai ficar assim, ó. Uma funçãozinha de primeiro grau, saindo aqui do 5.000, zero, chegando no 10.500. E aí, com isso, eu posso eliminar esse item D. Né? Posso eliminar esse item D. Beleza, porque o item D está dizendo que de 5.000 a 10.000 seria um valor constante de 500. Né? Não é o caso. Ele é 10% do que passar de 5.000. Então, eu fico ou é A ou é B. E aí eu percebo o seguinte, bom, na terceira faixa,
né? Porque, ó, primeira faixa de preço, segunda faixa de preço, terceira faixa de preço. Na terceira faixa de preço, qual vai ser o imposto devido? Vai ser os 500 que já eram pagos, ó, os 500 que já eram pagos, mais 30% do que passar de 10 mil. Então, o preço que vai ser cobrado de imposto do que passar de 10 mil é um percentual maior do que o que tinha antes, né? Porque vai ser, no caso, 30% é 0,3, né? Então, seria o quê? Ó, veja, seria a terceira faixa, né? Seria 500 mais 0,3, que é o 30%, que multiplica R menos 10 mil, que vai dar o quê? 500 mais 0,3 vezes R dá 0,3R, 10 mil vezes 3 dá 3 mil. Então, vai ser 0,3R menos 2.500, né, que é menos 3 mil mais 500. Ou seja, é outra função de primeiro grau, porém com um coeficiente angular maior do que o coeficiente angular da outra. Então, se tem um coeficiente angular maior, essa reta aqui ela é o quê? Mais inclinada. Ela é uma reta mais inclinada. Então, não pode ter a mesma inclinação. Ela tem que ser obrigatoriamente mais inclinada do que na segunda faixa. Então, só pode ser como resposta a letra A. Agora, se você quiser conferir, você pensa, bom, 15 mil, né? Se o preço for 15 mil, se o preço for 15 mil, vai ser pago 30% do que passar de 10 mil, ou seja, 30%. Se é 15 mil, quanto passou de 10 mil? 5 mil, mais 500. Aí veja, ó, vai os zerinhos todos embora aqui, né, ó, 0 com 0, 0 com 0. Isso aqui vai dar 1.500, né? 30 vezes 50 dá 1.500, mais 500. 1.500 mais 500 vai dar R$2.000 de imposto, ó. R$2.000 de imposto. Aqui ele estaria cobrando R$1.000 apenas, né? Então, é R$2.000 de imposto, mais uma vez, confirmando aí que a resposta é a letra A. Beleza? Então, uma questão, também um tipo de problema que já foi cobrado em Enems anteriores, né? Esse problema aqui do imposto desse produto é basicamente a mesma situação do imposto de renda. O imposto de renda cobrado no Brasil é cobrado da mesma forma, por faixa. Até tal valor de rendimentos mensais você é isento, de tanto a tanto você paga não sei quantos por cento, e conforme você vai ganhando mais, o percentual vai aumentando sempre em relação ao que passa da faixa seguinte. Aí o gráfico do imposto de renda fica um gráfico muito similar a essa, né? Segmentos de reta, que os segmentos ficam cada vez mais inclinados uns em relação aos outros. Beleza? Então, gabarito aí, letra A. Essa foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos, até a próxima.